Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da FM O Tempo. A edição de hoje do Café com Política é especial. Nós saímos dos estúdios de O Tempo e viemos para a cidade administrativa conversar com o secretário de governo do governo Romeu Zema, Gustavo Valadares, um convidado já velho conhecido aqui do público do Café com Política, mas agora em uma conversa diretamente da cidade administrativa. Bom dia, secretário. Obrigado por nos receber aqui. Cara, prazer te receber, Gabriel. Você é um grande amigo. Nos conhecemos de muitos anos já da Assembleia. Feliz de estar recebendo você aqui. A Rádio Tempo também. São sempre parceiros. Sempre que a gente precisa de um espaço também para podermos debater a boa política, vocês nunca faltaram conosco, o governo do Estado, comigo também. Então é sempre um prazer receber. Obrigado, secretário. Secretário, vamos começar pelo PROPAG, né, o Programa de Plano de Pagamento da Dívida dos Estados junto à União. O projeto foi aprovado em definitivo pelo Congresso Nacional nessa terça-feira, dia 17. Agora ele vai à sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o projeto ele prevê um prazo de até o dia 31 de dezembro de 2025 para que os estados interessados façam a adesão ao programa. Eu gostaria de saber se já há uma previsão aqui dentro do governo para que o Estado faça essa migração do regime para o PROPAG. Bem, primeiro, ficamos muito felizes com a aprovação do PROPAG nesta última terça-feira. Eu estava em Brasília com o governador Romeu Zema, com o vice-governador professor Matheus Simões, e comemoramos o secretário da Fazenda Luiz Cláudio. Comemoramos muito a aprovação do PROPAG. A gente precisa deixar claro aqui o trabalho, a liderança, o empenho, a dedicação do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, para que este projeto se tornasse realidade. Este é um projeto que traz, sim, novos ares para essa relação entre o Estado devedor da União, como é o nosso, para com o credor, né, que é a União. Então a gente está muito otimista. Agora a gente não tem como... Nós não temos nada planejado com datas ainda, porque nós temos que aguardar essa sanção do presidente da República. A gente espera que ocorra ainda nesse final de ano, talvez dessa semana para a próxima, é o que a gente espera. E aí nós vamos começar assim, na virada do ano aqui, a trabalhar para fazermos a transição do regime de recuperação fiscal, onde estamos hoje, para o PROPAG. A gente está trabalhando isso. A princípio, pelo que a gente está estudando, algumas medidas terão que ser, alguns projetos de lei terão que ser enviados à Assembleia Legislativa. Então nós já começaremos o mês de janeiro próximo trabalhando nessas pautas para entrarmos em fevereiro, com o novo ano legislativo na Assembleia acontecendo, com essas pautas prontas para serem enviadas. No caso, esse projeto de lei na Assembleia Legislativa para autorizar a migração do Estado para o PROPAG. Eu ainda não entrei de cabeça para poder entender se é só um projeto de autorização. Me parece que não será só um. Nós teremos alguns projetos que terão que ser encaminhados à Assembleia, mas estou te falando isso de conversas informais que tivemos agora na reunião que eu acabei de sair agora do secretariado. A gente conversou um pouquinho disso, mas durante o mês de janeiro o estudo estará desenhado e aí em primeira mão eu passo para vocês na hora que a gente tiver estudo pronto. Em entrevista ontem, logo após a aprovação, terça-feira, né, logo após a aprovação, o governador Romeu Zema, ele disse que avalia, inclusive, indicar um pacote completo para a União com 3 estatais, CEMIG, Copasa e Codemig, para a União avaliar qual que pode ser federalizado ou então, se quiser federalizar, as 3. Realmente o governo está disposto que as 3 estatais sejam federalizadas, secretário? O governo nunca escondeu isso, né? Desde o início dessas discussões de que os ativos dos estados poderiam fazer parte, poderiam ser entregues ou federalizados, né? Federalizados, e isto ter um abatimento na dívida, e depois do início das discussões do PROPAG, até na diminuição, inclusive, também dos juros, né, cobrados em cima do valor real da dívida. Nós nunca escondemos que a nossa intenção é entregar tudo que a gente tem de ativo. E aí entra Codenge, entra Copasa, entra CEMIG. A nossa vontade é de levar isso à frente. Já houve, por parte do governo federal, durante as nossas negociações e conversas com o Tesouro Nacional, agora, dos últimos 8 meses para cá, já houve sinalizações de interesse na Codenge, de conversas e perguntas, questionamentos sobre a Copasa e assim também sobre a CEMIG. A CEMIG tem hoje um complicador, porque da forma como a CEMIG está hoje, a União, para recebê-la,
ela teria que gastar mais de 35 bi pagando, fazendo por conta daquela regra do tag along. Ela tem que pagar para os outros acionistas que quiserem vender as suas ações também para a União. A União, obviamente, não tem esse dinheiro, então a gente vai ter que trabalhar um destravamento dessa possibilidade aí para conseguir federalizar a CEMIG. Mas já estamos trabalhando, existe a possibilidade que nós não escondemos de ninguém também, já foi encaminhado inclusive a Assembleia, já foi protocolado lá, a possibilidade da corporation da CEMIG, que resolve esse problema, porque a gente poderia fazer a corporation no primeiro momento e em seguida entregá-la ao governo federal, já com as ações do Estado, inclusive, valendo muito mais. Então, são situações que a gente está estudando, que a gente está trabalhando, por início do ano a gente vai ter novidades sobre isso. Mas a ideia inicial é apresentar ao governo federal todos os ativos que temos. Logo depois que o presidente Tadeu Leite, da Assembleia, ele foi reeleito, ele sinalizou numa entrevista coletiva de que as propostas de privatização, para começarem a tramitar, esperariam a definição sobre o Propag. Agora o senhor falou sobre a possibilidade de federalizar as três. Então, assim, o senhor também está vendo que as privatizações só vão começar a ser discutidas na Assembleia depois que houver um acordo entre Estado e União sobre quais vão ser entregues para a União? Eu conversei já algumas vezes sobre esses assuntos com o presidente Tadeu e eu entendi que ele estava, sim, aguardando a aprovação do Propag no Congresso Nacional. Fato que nós vencemos na última terça-feira. Eu espero ainda ao longo do mês de janeiro, numa boa oportunidade que eu espero que eu vou pedir ao presidente uma agenda com ele para a gente conversar desses assuntos, para a gente tentar, é uma solicitação que eu vou fazer, para a gente tentar o início da tramitação desses dois projetos de Copasa e CEMIG já no mês de fevereiro. Agora, isto é um apelo, é um pleito, é um pedido, mas a gente respeita o tempo da Assembleia. Eu venho de lá, sou proveniente daquela casa, eu entendo que a Assembleia tem o tempo dela para analisar cada projeto. E mais do que isso, o presidente Tadeu, que tão bem vem conduzindo a casa, sabe o momento mais oportuno para colocá-las em pauta. Mas o pleito, esse apelo, o governo vai fazer para que a gente inicie o ano legislativo em fevereiro com essas pautas sendo tramitadas na Assembleia. Além das propostas de privatização, a Assembleia já tinha uma outra proposta de emenda à Constituição, encaminhada pelo governo ainda no ano passado à Casa, para tirar a obrigatoriedade de ter o aval de um referendo popular para as privatizações de empresas de energia, saneamento e gás natural. Sim. O governo avalia encaminhar um substitutivo a essa PEC para tirar a obrigatoriedade só de uma das 3 empresas? Tudo é trabalho, tudo é negociado, né? Tudo é conversado. Com a Assembleia a gente precisa manter o diálogo permanente. Eu gostaria de que a gente conseguisse votar a PEC de todas elas, isentando a necessidade do referendo para todas as empresas. Agora, isso tudo vai depender da negociação que nós vamos ter com o parlamento, né? É possível também que seja uma, enfim. A gente quer trabalhar, o governo tem um intuito, está com o objetivo de trabalhar as 3. E é bom que fique claro. Óbvio que a oposição usa que o governo está querendo calar a população em um instrumento que a população tem de definir, de dar a última palavra sobre a privatização ou venda da Copasa e da CEMIG, enfim, nada disso. O histórico da inclusão, da emenda à Constituição, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, ainda quando o governador era Itamar Franco, o intuito daquela emenda não era a consulta à população. Era mais uma amarra para que as privatizações não acontecessem. Nunca esteve na cabeça do legislador ou dos legisladores que naquela época fizeram esta inclusão na Constituição do Estado, a necessidade de um referendo, o objetivo de consultar a população. Era para dificultar ou impossibilitar a venda das empresas. Do início dos anos 2000 para cá já se foram praticamente 25 anos. O mundo é outro, o país é outro, o mercado de saneamento é outro. Inclusive depois da chegada do novo marco da lei do novo marco de saneamento, o mercado de energia hoje é outro. Nós estamos vendo a abertura do mercado de energia aí acontecendo e batendo as portas. Daqui um dia nós já vamos ter esse mercado. Eu não tenho dúvida de que mais 5, 6, 7 anos nós vamos ter um mercado de energia aberto, inclusive para o consumidor pessoa física, que vai poder comprar energia de qualquer
companhia que não só a CEMIG, daquela que estiver oferecendo o melhor serviço e o melhor preço. Então, essas empresas hoje, elas precisam se atualizar e se modernizar, e não há como fazer isso sob a gestão estatal. Então, a gente está usando desses argumentos, nós vamos começar esse trabalho ainda na Assembleia, até para tentarmos mostrar também a necessidade de derrubarmos essa questão do referendo. A população escolheu, e eu tenho certeza que escolheu conscientemente, muito bem os seus representantes na Assembleia. São 77 deputados que estão ali lidando diariamente com as causas do Estado. Eles estarão muito preparados para debater a autorização ou não de venda das empresas. Eu não gostaria, Gabriel, de ser amanhã questionado sobre uma viagem, eu estou citando um assunto que eu não entendo, sobre nave espacial. É um assunto que eu não conheço. Eu não sei de nave espacial. Então por que eu teria que ser consultado sobre a construção de uma nave espacial se esse não é um assunto que me pertence? Eu não conheço. Então eu vou deixar para quem está lidando com isso no dia a dia. Você é um cientista e conhece desse assunto, e um engenheiro e conhece de nave espacial, você vai tratar de nave espacial para mim, eu te coloquei lá para isso. Então estes são os argumentos que nós vamos levar à frente com os nossos deputados, com o conjunto dos 77 deputados, para mostrá-los que a Assembleia é quem tem capacidade, experiência e tem equilíbrio para definir sobre venda ou não das empresas. Se o intuito for quebrar o referendo só de uma das empresas, qual que seria a prioridade para não ter o referendo? Eu não vou te falar isso porque eu quero que a gente derrube de todas. Eu não posso falar isso agora. Se a negociação vier amanhã, você vai ver isso acontecendo, mas eu espero que seja de todas. Secretário, nesse momento em quando a gente faz a entrevista, o orçamento ele está em vias de ser, o orçamento do Estado para 2025 está em vias de ser votado na Assembleia de Minas. E ele vem atravessando um processo de negociação nessas 2 últimas semanas, 15 dias mais ou menos. E é um processo que ele é contextualizado aqui no Estado desde aquela medida do governo que implementou o teto de gastos por conta da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Era uma contrapartida. De certa forma, aquele decreto que foi editado pelo governador, ele tensionou a relação do Executivo com os outros 2 poderes? Não. A relação do Executivo com o Judiciário, com a instituição Ministério Público, com a instituição Defensoria Pública, com a instituição Tribunal de Contas e com o Poder Legislativo é muito boa. Continua muito boa. Eu diria que está num momento de muita maturidade, de muita harmonia. Os poderes estão todos maduros e essa relação é uma relação de muita harmonia. Óbvio que quando a gente vai definir a peça orçamentária que vai ser votada, como está sendo votada nesse momento na Assembleia, a peça orçamentária do ano de 25, é óbvio que você tem que chamar os poderes, porque você está fazendo um orçamento que tem a ver com eles também. Eles encaminham a proposta deles, que tem que se adequar ao nosso orçamento, às nossas receitas, enfim. Então, esses assuntos são conversados. Durante uma mesa de conversa, de negociação, nós não temos que concordar 100%. Né? Nós vamos para uma mesa de bar. Inclusive, eu espero que um dia você me chame para tomar uma cerveja. Mas a gente numa mesa de bar, conversando. A gente vai ter assunto que a gente vai discordar, mas a gente vai resolver ali na mesa. Assim é a relação do Executivo com o Judiciário, com o MP, com o Tribunal de Contas e com a Defensoria e com a Assembleia. Então, o processo de construção do orçamento, ele tem um momento de conversas, ele tem um momento de posicionamentos de um ou de outro, mas depois a gente vai maturando e encaminha a Assembleia Legislativa uma peça já com quase, ou se não, por que não, consenso de todas as instituições. A peça que está sendo votada, ela aumenta, inclusive, o déficit do Estado previsto para o ano que vem. Isso não vai de encontro ao regime de recuperação fiscal, secretário? Esse assunto eu deixo para o secretário da Fazenda tratar. Ele conhece esse assunto muito mais do que eu. Mas eu posso lhe dizer que todos os esforços que o Executivo pode fazer para continuar cumprindo aquilo que foi determinado e é cobrado pelo Tesouro Nacional por conta do regime de recuperação fiscal, a gente está fazendo. O Executivo ele tem apertado mais o cinto aqui, sim, por conta dessas imposições, mas é algo necessário. Um Estado que deve mais de 160 bilhões ao seu credor União, ele não pode ficar fazendo graça aqui, gastando mais do que recebe. Então a gente acaba apertando um pouquinho o cinto. Mas
a gente vai cumprir esses compromissos, esses requisitos impostos pelo regime de recuperação fiscal. Secretário, há 1 ano e 5 meses, mais ou menos, quando o senhor assumiu a secretaria, se licenciando da Assembleia, o senhor frisou que o governo precisava fazer gestos para os deputados estaduais para melhorar a relação com a Assembleia. Nesse período, o governo aprendeu a fazer gestos? Cara, eu acredito que a relação entre executivo e legislativo, ela, desde o primeiro dia do governo Zema, e eu falava isso enquanto líder na Assembleia, ela vem amadurecendo, com melhorias e com a melhoria de leitura de como deve ser uma relação por parte do executivo e também do legislativo. Isso vem acontecendo. E eu espero que o meu trabalho aqui esteja contribuindo para isso. É óbvio que eu não sou uma unanimidade. Eu sei que dentro da Assembleia existem críticas ao meu trabalho, ao meu perfil, à forma como eu gosto de desenvolver e de viver o dia a dia aqui na Secretaria de Governo. Super natural, eu recebi isso com muita naturalidade dos meus colegas deputados estaduais. Mas a gente tem tentado melhorar. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma atenção maior por parte de todo o governo, das demais secretarias, principalmente das secretarias que fazem entrega, as secretarias de saúde, educação, infraestrutura, enfim, essas secretarias, da necessidade de uma relação mais próxima, permanente com o parlamento, de uma divisão das vitórias e dos louros dos investimentos feitos nos municípios. Eu acho que a gente vem conseguindo avançar. Agora, cara, tem um espaço gigantesco para melhorar. O fato é, Gabriel, que a relação entre legislativo e executivo, ela mudou. É natural que a imprensa cobre do executivo vitórias permanentes no legislativo, porque antigamente era assim que se fazia. O executivo exercia uma influência sobre o legislativo muito grande, né? E isso em todos os lugares, era só em Minas, não. No governo federal era assim, os governos de outros estados era assim também, nas prefeituras das grandes cidades, em todos os lugares. À medida que nós viemos chegando próximo dessa questão das emendas impositivas e o parlamento foi se tornando mais independente. O que não é ruim, é interessante, é bom. Dificulta o meu trabalho hoje aqui. Porque eu tenho falado, as votações de projetos na Assembleia, cara, elas demandam de mim trabalho projeto a projeto hoje em dia. Antigamente você tinha deputado que era da base de governo, tinha deputado que era de oposição e ponto final. Mandava projeto para a Assembleia, eu sabia que se a base tinha 50 votos eu teria. Hoje isso não é assim. É projeto a projeto. Pela independência que os legislativos exercem hoje frente ao executivo. Basta ver essa situação do governo federal com o Congresso Nacional. Eu não sou partidário do presidente Lula, mas existe alguém no país hoje que tem maior conhecimento dessa relação política, de como deve ser a construção de boa relação entre o executivo e o legislativo do que o presidente Lula, que já foi presidente 3 vezes, está no 3º mandato e tal. E ele está apanhando no Congresso constantemente. Porque a relação mudou. Então, não é fácil, cara, estar exercendo o papel que eu estou exercendo aqui. Não é. Até por conta dessa mudança da relação, a gente pode falar hoje, por exemplo, que a bancada do PL não é da base do governador? Não. Eu continuo falando que a Assembleia, que o governo do Estado tem uma base de 56 deputados. Mesmo com todas essas dificuldades que o senhor pontuou de projeto a projeto, a base, ela... Eu nunca tive, vamos ser francos, eu não. O governo nunca teve um resultado de votação com 56 votos favoráveis em projetos desses mais polêmicos, né, e tal. A gente nunca teve. Mas se você for analisar, existe uma variação daqueles que votam um projeto comigo para outro projeto. É essa luta diária que eu estou te falando, cara. Cada projeto é uma novela para mim. Cada projeto é um trabalho diferente para mim. Cada dia é uma batalha diferente para mim.
Então, não é fácil, cara. Viver isso que eu estou vivendo aqui está sendo uma escola gigantesca. Não é fácil, não está sendo fácil. Mas eu acho que a gente está fazendo entregas. Eu acho que o governo está conseguindo entregar muita coisa aí. Eu tô feliz com o resultado. Óbvio que eu queria muito mais, mas eu estou feliz. E sei também que existem essas críticas a mim na Assembleia. Recebo com naturalidade e procuro entendê-las e tentar melhorar. A gente está entrando na segunda metade da legislatura agora, que naturalmente, como o senhor sabe, ela passa a ser influenciada pelas eleições de 2026. O senhor teme as consequências disso na relação com a base e, inclusive, numa eventual saída do PSD, que hoje tem uma das maiores bancadas da casa, desse grupo que apoia o governo? Vou começar pelo final. O PSD é dos partidos mais fiéis e leais que o governo tem hoje dentro da Assembleia. É das maiores bancadas e dos partidos mais leais que a gente tem lá dentro. Você pode olhar o painel de votação que você vai ver 80% do PSD votando conosco todos os projetos que a gente precisa. Então, com relação ao PSD, eu não tenho essa preocupação. Porque eles entenderam e sabem a missão que eles têm junto com este governo, que é um governo de pessoas capazes e de bem, de construir um Estado melhor. Então o PSD, eu tenho certeza que vai continuar conosco. É óbvio que quando a classe política, onde eu me incluo, ela vive de processos eleitorais. Acabou o processo eleitoral das eleições municipais, nós estamos começando o calendário da eleição de 26, onde estarão em jogo o meu mandato, o mandato dos deputados, dos 77 deputados estaduais, dos federais, dos senadores, 2 que estão saindo, enfim. Então, óbvio que isso acaba já trazendo um estresse a mais, ou uma turbulência a mais nessa relação do legislativo com o executivo. Mas a gente tem que conviver com isso. Isso não é novidade. Isso é algo que o executivo vive a cada 4 anos. Então isso a gente tem que saber lidar com isso. Óbvio que vai acontecer. Óbvio que na hora que estivermos meados do ano de 25, para o final do ano, para o início do ano de 26, a turbulência nesse caso, com vistas às eleições, os desenhos de quem vai estar com quem serão os candidatos, isso tende a trazer uma turbulência com um pouco mais de frequência. Mas nós temos que ir trabalhando no dia a dia, cara. Como a relação mudou, como o estresse é permanente, como a negociação tem que ser projeto a projeto, a gente vai continuar trabalhando assim, no dia a dia. Eu não vou me preocupar com o que está para chegar lá na frente, não. Agora, já para a gente encaminhar a entrevista para a reta final, secretário, o governo Zema vai fechar agora o ano na Assembleia com alguns projetos de autoria do próprio governo que aparentemente vão ficar para 2025, como o projeto que cria a Artemig, né, a Agência de Regulação de Transportes aqui no estado, e também o projeto do GEOSP, né, que é aquele que vai terceirizar hospitais da FEMIG. Esses projetos já entram em 2025 como prioridade ou eles vão ficar em banho-maria por algum tempo? Eles já eram para nós prioritários para este ano. Eu não tenho que negar isso. Não há por que eu negar. São 2 projetos muito importantes para nós. O GEOSP é um projeto que já está tramitando na Assembleia há mais de um ano. E ele agora ficou pronto para o plenário. Por conta do ritmo da Assembleia, ou do tempo da Assembleia, melhor do que ritmo. Do tempo da Assembleia, a Assembleia achou que não era o momento de colocá-lo em votação. Eu quero trabalhar muito para a gente tentar aprová-lo ainda em fevereiro do ano que vem, ou no início do ano que vem. Assim como o da Artemig. O projeto da Artemig é um projeto que vai trazer milhões, mas muitos benefícios aos mineiros. Por quê? Será uma agência de transporte que vai tratar da questão das concessões. Minas hoje já tem, se não me engano, 6 lotes de concessão de rodovias estaduais para iniciativa privada. Quem gere essa relação, quem faz a gestão dessa relação entre os concessionários, as empresas que têm a concessão e o Estado, é a Secretaria de Infraestrutura, com uma estrutura pequena. O que nós estamos criando é uma agência que vai tratar disso com uma estrutura muito maior. Como a gente não podia criar cargos porque já ultrapassamos o limite de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós precisamos sair catando cargo e cortando cargo de todas as demais secretarias. A Segov, eu abri mão de
Poxa, mais de uma dezena de cargos, eu não me lembro de cabeça aqui quantos são, mas mais de uma dezena de cargos para compor a estrutura da Artemig. Porque para nós vale o sacrifício. Porque será uma agência que vai cuidar melhor dessa relação entre as concessionárias das estradas do Estado para com o Estado. Então nós vamos trabalhar muito também para aprovar logo no início do ano. Agora a última, prefere a cidade administrativa ou a Rua Rodrigues Caldas? Cara, deixa eu te falar, isso aqui está sendo uma escola, de verdade, tá? Eu acabei de falar isso com o governador. Mas não é fácil, cara. Não é fácil. Eu vou te falar que a Rodrigues Caldas me traz saudades diárias. Eu gosto muito do ambiente da Assembleia, muito dos colegas, da busca por consenso ou de algo próximo do consenso, daquelas negociações permanentes que existem lá, das discussões políticas, do embate político. Aquilo é muito gostoso. Mas aqui está sendo uma experiência, cara, espetacular, né? Eu tenho 6 mandatos de deputado estadual, eu estou com 22 anos de vida pública, eu nunca tinha vivido o outro lado da mesa de ser executivo. Cara, e é muito gostoso também, mas é muito estressante. A sorte é que eu não tenho cabelo para cair e a barba já tá branca há muito tempo, então não tem mais o que acontecer. Mas assim, é estressante para danar, mas é gratificante ao mesmo tempo. Gente, este foi o Café com Política com o secretário de Governo do governo Romeu Zema, Gustavo Valadares. Secretário, obrigado novamente pela atenção. Cara, obrigado. Feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Poxa, uma concessão que me fez ficar muito lisonjeado. Nas próximas eu faço questão de ir lá retribuir a visita. Está com um estúdio novo lá que eu sei. Eu ainda não tive nos estúdios novos. Então vai ser um prazer estar lá com vocês, cara. Com vocês todos lá. A turma é muito boa. E assim, o nosso governo é muito grato ao que vocês têm feito, ao espaço que vocês têm aberto para a gente. Nos momentos de pautas aflitivas e assim, mais complicadas, a gente sempre tem espaço com vocês. Então, só agradecer a direção da rádio, do jornal, enfim, todos vocês lá e o carinho que vocês têm com a gente. A nossa relação é uma relação... Esse cara aqui me manda pergunta todos os dias pelo celular. Tem dia que eu não dou conta de responder, porque eu fico querendo saber coisa que eu não posso falar. Mas é uma relação muito bacana, muito saudável, assim, que assim continue. Beleza? Beijo em todos. Obrigado, secretário. Obrigado também você pela companhia até o final desse episódio do Café com Política. Um ótimo final de ano, Feliz Natal e até a próxima.